Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Jai Shri Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Jai Shri Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Jai Shri Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Radhe Shyam Gopala Radhe Shyam Govinda Radhe Shyam Gopala Radhe Shyam Govinda Radhe Shyam Gopala Radhe Shyam Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Jai Shri Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Jai Shri Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Jai Shri Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Jai Shri Radhe Govinda Radhe Radhe Shyam Gopala Radhe Shyam Govinda Radhe Shyam Gopala Radhe Shyam Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Jai Shri Radhe 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 Shyam Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Jai Shri Radhe Govinda Radhe Shyam Gopala Radhe Shyam Govinda Radhe Shyam Gopala Radhe Shyam Madana Mohana Aswadadala Jaya Jaya Deva Madana Gopal Madana Mohana Yashodadala Jaya Jaya Deva Madana Gopal Madana Mohana Yashodadala Jaya Jaya Deva Madana Gopal Vrindavana Chandra Shri Madhusudan Radhika Ramana Jaya Ganesha Vrindavana Chandra Shri Madhusudan Radhika Ramana Jaya Radesha Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Shri Radhe 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 Shyam Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Shri Radhe
Jaya Sitaram
Hare Krishna, boa noite a todos, obrigado pela presença, todos vocês do Face, do Instagram. Quero começar já agradecendo, porque acho que vocês devem ter visto, né? Hoje nós lançamos aí a campanha da vaquinha da plantação, acho que se chama Plantação Ecovila Govardhana, né? E prontamente muitas pessoas já responderam, já fizeram suas doações. Então a gente está indo aí, né? Temos alguns dias ainda para a gente chegar lá e pretendemos, com a ajuda de vocês, chegar. E agradeço a todo mundo que já participou, que ainda vai participar. E depois eu vou colocar no final aqui, porque algumas pessoas não querem entrar no site, querem depositar direto, porque acham melhor, por algum motivo, né? Então, a gente vai passar também o número da conta aqui de Govardhana, do Banco do Brasil e do Banco Itaú. Aí vocês podem também, se quiser fazer direto lá, é possível, né? O importante é participar, tá? Então, agradecemos. Quero também avisar que 8h30 eu vou fazer uma outra live com o pessoal de Itajubá. Então, também, quem tiver tempo, quiser participar e aguentar me ouvir mais um pouco, mais uma hora provavelmente, tá? Vai ser 8h30. Então nós vamos dar sequência às nossas leituras da Bhagavad Gita. E aí eu pediria para todos vocês, já tem mais de 100 pessoas aqui no Face, um tanto ali também que eu não estou enxergando ali no Insta, colocar a cidade de onde vocês estão, é bem legal saber. Tem gente, sei lá, de Bolívia, do Chile, tem até da Alemanha, Estados Unidos, né? E também cidades aqui do Brasil, lógico. Então, se vocês puderem botar a cidade onde vocês estão, é interessante saber, ok? Então, vamos ler hoje os versos. Deixa eu ver quais são eles. Versos 37... e 38 e 39, isso. 3 versos de Arjuna. Vale lembrar, né, que Krishna, esse é um capítulo, a gente já está chegando no final dele, é um capítulo muito interessante. Vale lembrar que logo no início, Krishna já fala da importância da renúncia. Caso uma pessoa realmente queira ser bem-sucedida no yoga, ela vai ter que se acostumar a se desapegar de certas coisas, né? Porque, como Prabhupada disse, quanto mais você se aproxima do sol, mais você vai se tornar sol, no sentido que o sol é tão poderoso que ele vai te consumir, né? Então, quanto mais a gente quer se unir, porque o yoga é exatamente isso, né? Quanto mais nós queremos nos unir com Krishna, mais krishnaizados, mais puros, mais, assim, iguais a Krishna em qualidade, nós temos que nos tornar. E para isso a gente vai ter que remover todos os apegos, né? Então faz parte do processo. Logo no início Krishna fala disso. E também diz que aquela pessoa que ela renuncia o fruto do seu trabalho, e não o trabalho, é realmente o yogi elevado. O yogi que renuncia a sua participação, a sua inserção no mundo, sua contribuição ao mundo e mesmo a missão espiritual de Krishna, como Krishna diz, essa pessoa, esse yogi que não acende nenhum fogo, não executa nenhum trabalho, ele não está bem situado, né? Então, isso foi importante Krishna dizer, porque em seguida ele vai apresentar um processo no qual o yogi realmente não trabalha, né? O yogi se isola, ele vai para a floresta e fica completamente desconectado com o mundo, não participando de nada. E Krishna desde o início já fala que essa posição não é ideal, mas é um processo, né? É um processo, eu não posso dizer que é um processo impersonalista, porque originalmente esse processo que foi executado, a gente tem falado disso várias vezes, foi praticado na era de Satya. Era um processo no qual o yogi meditava em Vishnu, né? A ideia é meditar em Vishnu, é realizar a presença de Krishna. Vishnu é uma expansão de Krishna no coração de todos. Mas se você não conhece Vishnu, como é que você vai se isolar e meditar em Vishnu?
antes de praticar esse yoga, você tem que ter conhecimento, né? Você tem que ter o que as escrituras chamam de swadhyaya, estudo das escrituras, tem que ter também pureza para assimilar o conhecimento espiritual. Por isso o Patanjali fala sobre os yamas, sobre os niyamas, várias qualificações prévias para a pessoa chegar, então, se retirar e meditar em Vishnu. Isso em outra era, porque na era de Satya o processo era esse, como eu já disse. Nessa era, Vishnu veio como o próprio Krishna, né? Veio como Chaitanya Mahaprabhu, porque Vishnu é uma expansão de Krishna. E Chaitanya é diretamente Krishna, ou seja, Vishnu é uma expansão de Chaitanya. Então, nessa era, Chaitanya veio e disse que não, nós não temos que nos isolar e meditar, nós temos que ajudar o mundo a desenvolver a sua consciência espiritual, sua consciência de Deus. Ele deixou uma missão, ele mesmo se colocou como um devoto humilde, como um jardineiro que estava ali saboreando o fruto do amor a Deus, a árvore, né? A árvore dos desejos que desceu do mundo espiritual e se manifestou aqui na forma do movimento de Sankirtana, e ele mesmo saboreou esse fruto como um devoto, na qualidade de um devoto dele mesmo. E ele, além de saborear, ele quis distribuir esse fruto. Ele disse que sozinho ele não teria essa capacidade, e ele pede que todos que aceitem o movimento para a consciência de Krishna, dentro da sua capacidade, também distribua o movimento para a consciência de Krishna, distribua a consciência de Krishna. Então, nessa era, nos isolarmos para meditar em Vishnu, mas Vishnu já veio, já falou o que tem que fazer. Não temos mais que nos isolar, né? Ele deixou claro o que deve ser feito, e ele mesmo faz parte, Chaitanya faz parte da sucessão discipular, que nós, pela bênção de Srila Prabhupada, também fazemos parte. Então, nosso movimento é um movimento de Gaudiya, Vaishnava, devotos do Chaitanya, e está muito claro que a gente tem que fazer. Então, como eu dizia, é um capítulo importante, mas que no final das contas, esse capítulo, ele também tem uma conclusão. O último verso, Krishna vai falar sobre dois componentes, que são chaves, que é a fé espiritual, a convicção, né? E o amor espiritual. No final, Krishna fala, o yogi mais avançado é aquele que realmente está convencido, está convicto, está completamente focado e fixo na devoção, e por amor ele está praticando o yoga, não por outro motivo. Não para se purificar, para ser beneficiado, para experimentar algum tipo de sensação espiritual, nada disso, é para servir, né? Como servo de Krishna. Então é muito interessante todo o desenrolar, todo o desenvolvimento da conversa nesse capítulo. Como eu disse, Krishna começa falando da renúncia, a importância da renúncia. Depois Krishna fala, para explicar melhor a renúncia, ele fala sobre o controle da mente, porque no final das contas, ninguém vai ser um renunciante se não obtiver controle da mente, né? A mente é que está apegada às coisas materiais, que está, assim, ali, bom, reconexão não tem jeito, né? A conexão hoje parece que não está muito boa. Então é a mente que está presa, a mente que está impura, é a mente que está jogando contra o praticante espiritual. Então aí Krishna enfatiza a importância da gente dar uma atenção especial para a nossa mente, né? Dar uma atenção, todo yoga dá uma atenção especial para a mente, e o yoga nessa era, Bhakti Yoga também, porque Chaitanya trouxe o cantado Mahamantra, né? E mantra é a libertação, vem da palavra trayate, que é libertar-se, livrar-se de algo, e manas é a mente. Então mantra é nos livrarmos dos conceitos, dos condicionamentos, dos apegos, né? Da ilusão que a mente cria. Então essa renúncia está ligada diretamente ao controle da mente. Aí, então, depois de explicar esses dois pontos muito bem, a importância da renúncia, não do trabalho, mas do fruto do trabalho, né? Aí Krishna explica a importância do controle da mente. Aí sim, ele começa a dizer que o yogi tem que se isolar, ir para a floresta e se sentar de uma determinada maneira, tem que ser muito regulado nos seus hábitos,
comer, dormir, recrear, trabalhar, tem que refrear totalmente os sentidos e tem que praticar o pranayama e fazer de Krishna a meta da vida. Então não adianta você praticar esse yoga, como muitas pessoas estão fazendo, e nem conhecem Vishnu, nem sabem quem é Krishna. Então, se esse yoga é para você meditar em Krishna, você não vai meditar em Krishna do nada, não é que por aprender a respirar e por fazer algumas posturas, de repente você vai entender Krishna. Não é possível. Você vai ter que estudar Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, aceitar um guru e realmente se aproximar de Krishna filosoficamente, né? Não tem outro jeito. E depois de explicar tudo isso muito bem, todo esse processo de você se retirar e praticar tudo isso, aí Krishna, ele dedica alguns versos para falar sobre o Samadhi, a posição mais elevada, a meta última do yogi, que faz com que o yogi se torne completamente, assim, entre no estágio chamado Brahma Bhuta, um estágio de unidade, e para ele não há mais diferença, inimigo, amigo, ouro e pedra. Para ele estar nesse transe místico, ele vê Krishna em tudo, ele vê Krishna em todos, ele vê todos em Krishna, ou seja, Vasudeva Sarvam Iti, como Krishna diz, né? Que o Mahatma, uma grande alma, Sudurlabha, é muito rara, e ela chegou a esse ponto de Vasudeva Sarvam, de ver Krishna, de realizar a onipresença de Krishna, ver Krishna em tudo. Como Prabhupada fala, yoga é o processo mais elevado. A gente vai ver aqui nos próximos versos, a gente não vai lê-los hoje, mas Krishna vai dizer para Arjuna, yoga é superior a você praticar austeridade. Praticar yoga é superior a praticar tapas. Yoga é superior a Jnana, ao estudo dos Vedas, porque o resultado do estudo é você se conectar, se vincular, né? E yoga também é superior às atividades caritativas, ao karma yoga, a práticas que vão purificar a nossa natureza. É superior a tudo, seja um yoga em toda circunstância, não há nada superior ao yoga. E Prabhupada, nesse ponto, ele explica que quando a gente fala em yoga, a gente está falando do processo mais elevado, assim como quando você fala nas montanhas mais elevadas do mundo, você está falando dos Himalaias, né? Só que nos Himalaias tem o pico mais elevado, que é o Everest. Então, Krishna já explicou que o yogi mais elevado, que chegou nesse pico mais elevado, o yogi mais elevado, o que ele enxerga? Ele enxerga Krishna em todo lugar. Ninguém tem essa visão, só o yogi que chegou nesse pico do yoga, o Everest do yoga, essa realização máxima, e Krishna fala, ele me vê em tudo, ele vê tudo em mim, e para ele eu nunca estou perdido, ele nunca está perdido para mim. Então aí sim existe uma conexão total com Krishna, total, né? E para isso, Krishna deixou bem claro que precisa haver devoção amorosa. Isso vai ficar cada vez mais claro e vai ser a conclusão desse capítulo, último verso, verso 47, né? Que Yoginama Pisavesham, de todos os yogis, Matgatena Antaratmana, aquele que intimamente está conectado comigo, Shradavan, com amor, com fé, com convicção, Sameyo Tatamomataha, ele definitivamente é o mais elevado, é o que está mais bem situado em yoga. Então, embora esse processo seja o mais elevado, nessa era se tornou, por incrível que pareça, também o mais fácil, porque se nós realmente levarmos a sério o estudo dos livros de Prabhupada, Prabhupada está dando tudo de bandeja, como se diz, né, para a gente, está tudo aí, né? Toda a realização, porque mesmo a literatura védica, se você lê no capítulo 2, Krishna fala que os Vedas falam sobre os 3 modos da natureza, os Vedas também ainda são destinados, na sua maioria, as pessoas gradualmente se purificarem. Então, para você realmente conhecer, entrar no conhecimento transcendental, você vai ter que entrar nas Upanishads mesmo, né? O Vedanta. E quem escreveu os Upanishads? Foram os Rishis.
videntes que se isolavam na floresta e praticavam e tinham altas realizações e compunham e transmitiam essas realizações, mas isso em outra época, né? Que era útil, ainda é útil, mas é algo um pouco não aplicável. Agora, esse Rishi Supremo aqui, Prabhupada, ele colocou essas realizações todas assim de uma forma muito aplicável nos dias de hoje, né? Que combina com a nossa realidade. E ele não só tinha suas próprias realizações, mas como ele estudou profundamente os acharyas de Chaitanya para cá, então ele trouxe um arsenal de armas para nós, né? De realizações e de explicações extremamente detalhadas, uma riqueza de detalhes impressionante. Então, como eu disse, essa posição que é a mais elevada, ao mesmo tempo é mais fácil do que você praticar algo assim, sem tanta base, impessoal. Eu não posso afirmar que esse processo do capítulo 6 é impessoal. Pelo menos, originalmente, ele não é impessoal. Ele foi falado por Kapila Deva para você meditar em Vishnu. Mas, com o passar do tempo, como Krishna disse na Gita, com o passar do tempo, o conhecimento ele se perde devido ao fator tempo. E Krishna voltou para novamente repetir a Bhagavad Gita. Então, imagine, esse processo foi falado há milhões de anos. De lá para cá, ele também se perdeu. E hoje, geralmente, quem se atrai por esse processo são impersonalistas. Não estão buscando Vishnu. Porque quem busca Vishnu vai direto, cantando Hare Krishna, servindo as deidades e servindo e se tornando um servo, né? Do servo, dos 1000 vezes servos de Krishna, aceitando assim, uma posição humilde dentro da corrente de sucessão discipular. Então, tendo dito isto, agora eu vou ler sim os versos de hoje, que eu disse que são 3, vamos ver se vai dar tempo, né? Então, vamos começar pelo verso 37. Arjuna Vacha Ayati Shraddha Yopeto Yoga Chalita Manasaha Aprapya Yoga Sansiddhim Kangatim Krishna Gachanti. Arjuna Vacha, Arjuna disse, Ayati, o transcendentalista malogrado, Shraddhaya, com fé, Upetaha, o Yogat, do vínculo místico, Chalita, desviado, Manasaha, que tem talmente a própria deixando de alcançar Yoga Sansiddhim, a mais elevada perfeição e misticismo, Kan, que, Gatin, destino, Krishna, ao Krishna, Gachanti, alcança. A tradução é a seguinte, Arjuna disse, ó Krishna, qual é o destino do transcendentalista malogrado que no começo adota com fé o processo da autorrealização, mas que mais tarde desiste devido à mentalidade mundana e desse modo acaba não alcançando a perfeição no misticismo, né? Então, a pergunta boa, o que acontece com alguém que tenta, que investe, mas que não chega lá e ao mesmo tempo já se desapegou do mundo até certo ponto, para ele já não tem mais graça o mundo material, mas ainda assim ele não obteve esse néctar, né, de ter avançado. Realmente é uma posição desconfortável. E tem muitas pessoas assim, né? Eu me lembro que eu estava mais ou menos assim quando eu tive acesso ao Bhagavad Gita, não exatamente que eu esteja nessa categoria, mas eu me lembro muito bem que já não tinha mais nenhum sabor, nenhum interesse, assim, pela vida que eu levava, pelo menos, pelo trabalho e, assim, aqueles prazeres, mas ainda não tinha conseguido, assim, alcançar ou subir no barco, diríamos assim, né, da consciência de Cristo, nem conhecia. Então, quando eu conheci, entrei a sentir um grande alívio, né, porque agora tudo faz muito sentido. E eu me lembro que nessa época era uma situação desconfortável, você já não vê graça nesse mundo, mas ainda não encontrou um objetivo superior. Então, é uma pergunta interessante de Arjuna. O que acontece com o yogi que pratica, mas não alcança a perfeição, mas já deixou a vida material, ele fica mais ou menos ali no meio do caminho, né? Então, vamos ver a explicação dada por Srila Prabhupada. O caminho da autorrealização ou do misticismo é descrito na Bhagavad Gita. O princípio básico da autorrealização é o conhecimento,
de que a entidade viva não é este corpo material, mas é diferente dele. Sua felicidade está ligada à vida eterna, à bem-aventurança e ao conhecimento, que são transcendentais acima do corpo e da mente. Busca-se a autorrealização por meio do caminho do conhecimento, por meio da prática do sistema óctuplo ou por meio do Bhakti Yoga. Em cada um destes processos deve-se passar a entender a posição constitucional da entidade viva, sua relação com Deus e as atividades pelas quais ela pode restabelecer o vínculo perdido e alcançar a fase mais elevada da perfeição, a consciência de Krishna. Então, só nessa frase, para dar um resumo, né? Muito interessante, porque é dito que a vida espiritual tem 3 estágios: Sambandha, Abhidheya e Prayojana. Ele fala exatamente disso aqui. Busca-se... Em cada um desses processos deve-se passar a entender a posição da entidade viva, sua relação com Deus, quer dizer, compreender a posição é Sambandha, a relação, e as atividades pelas quais ele pode restabelecer, que é Abhidheya, e finalmente alcançar a fase mais elevada, a consciência de Krishna, que é Prayojana, né? Essas 3 fases. Seguindo qualquer um dos 3 métodos mencionados acima, a pessoa pode ter a certeza de que mais cedo ou mais tarde acabará alcançando a meta suprema. Isto foi afirmado pelo Senhor no 2º capítulo. Mesmo um pequeno esforço no caminho transcendental oferece grande esperança de liberação. Desses 3 métodos, o caminho do Bhakti Yoga é especialmente conveniente para esta era, porque é o método mais direto de alguém entender Deus. Para assegurar-se, ainda mais, Arjuna está pedindo ao Senhor Krishna que confirme sua declaração anterior. Talvez alguém seja sincero em aceitar o caminho da autorrealização, mas o processo do cultivo de conhecimento e a prática do sistema óctuplo de yoga, de um modo geral, são muito difíceis para esta era. Portanto, apesar do esforço constante, pode-se fracassar por várias razões. Primeiramente, talvez a pessoa não leve muito a sério ao seguir o processo. Trilhar o caminho transcendental é como declarar guerra à energia ilusória. Em consequência, sempre que a pessoa tentar escapar das garras da energia ilusória, esta armará várias armadilhas para tentar derrotar o praticante. Então, aqui é chocante isso, né? Sempre que alguém quer avançar, a Maya cria armadilha, né? Meu Deus. Temos que orar, né? A alma condicionada já é seduzida pelos modos da energia material e sempre há a possibilidade de que ela volte a se deixar seduzir, mesmo a executar disciplinas transcendentais. Isso se chama Yoga Chalita Manasaha, desviar-se do caminho transcendental. Arjuna está curioso de saber o que é que se reserva para aquele que se desvia do caminho da autorrealização. E Prabhupada aqui já lembrou um ponto importante que Krishna já havia mencionado, que nesse caminho não há perda nem diminuição, que nesse caminho, qualquer esforço, isso vai ser permanente o resultado, e Trayate Mahatobhaya. Trayate significa se livra, que é a mesma palavra de mantra, né? Se livra dos problemas da mente. Trayate Mahatobhaya, grande medo, que é cair e perder, assim, e ter investido e no final não receber nenhum resultado. Não existe isso. Quando você realmente pratica a espiritualidade com sinceridade, todo o avanço vai ser levado para a próxima vida. A gente vai ler na resposta de Krishna. Mas acho que não hoje ainda. Estou dando uma aceleradinha que já faltam 15 minutos só, né? Vamos ler o verso 38. Katin Nobhaya Vibrastas Chinnabhran Ivanashati
Apratishto Mahabahu Vimudho Brahmana Pati. Ó Krishna de braços poderosos, será que tal homem que se afasta do caminho da transcendência, desvia-se também do sucesso espiritual e material e sucumbe como uma nuvem destroçada, sem posição em esfera alguma? Significado. Para progredir existem dois caminhos. Aqueles que são materialistas não se interessam pela transcendência, portanto eles estão mais interessados em progresso material por meio do desenvolvimento econômico ou em promoção aos planetas superiores por meio de obras apropriadas. Quando adota o caminho da transcendência, a pessoa deve cessar todas as atividades materiais e sacrificar todas as formas da aparente felicidade material. Se o aspirante a transcendentalista fracassa, então, tem-se a impressão de que ele sofre duas perdas. Em outras palavras, ele não pode gozar da felicidade material nem do sucesso espiritual. Ele não tem posição, ele é como uma nuvem destroçada. No céu, às vezes, uma nuvem pequena se desvia e junta-se a uma grande, mas se ela não consegue juntar-se a uma grande, então é soprada pelo vento e flutua ao léu no vasto firmamento. O Brahmanapati é o caminho da percepção transcendental, onde a pessoa passa a conhecer-se como essencialmente espiritual, parte integrante do Senhor Supremo, que se manifesta como o Brahman, Paramatma e Bhagavan. O Senhor Sri Krishna é a mais completa manifestação da suprema verdade absoluta. E, portanto, alguém que esteja rendido à pessoa suprema é um transcendentalista bem-sucedido. Para alcançar esta meta da vida através do processo em que se passa a compreender Brahman e Paramatma, são precisos muitos e muitos nascimentos, Bahunam, Jamanam, Ante. Portanto, o caminho superlativo da percepção transcendental é Bhakti Yoga ou consciência de Krishna, o método direto. Nós temos um pouquinho mais de 10 minutos e hoje eu não quero passar muito, porque vamos ter outra live, né? Precisamos de um tempinho. Bom, eu vou ler o último verso que eu me propus a ler hoje, que esses 3 versos ainda são um ponto só, falado por Arjuna, né? Então eu vou ler esse 3º verso e vou tentar responder uma ou 2 perguntas, ok, Ananta? Etame sanshayam Krishna chitum arhasya sheshataha twadanya sanshayasya chetanahi upapadyate. Esta é minha opinião, esta é minha dúvida, ó Krishna, e eu lhe peço que a dissipe por completo, com exceção de você, não há ninguém que possa destruir esta dúvida. Krishna é o perfeito conhecedor do passado, presente e futuro. No princípio da Bhagavad Gita, o Senhor disse que todas as entidades vivas existiam individualmente no passado, existem agora no presente e continuarão mantendo identidade individual no futuro, mesmo após libertarem-se do enredamento material. Logo, ele já esclarecera qual o futuro da entidade viva individual, mas Arjuna quer saber do futuro do transcendentalista malogrado. Ninguém é igual ou superior a Krishna, e na certa os supostos grandes sábios e filósofos que estão à mercê da natureza material não podem igualar-se a ele. Portanto, o veredicto de Krishna esclarecerá completa e definitivamente todas as dúvidas, porque ele conhece com perfeição o passado, o presente e o futuro. Mas ninguém o conhece, somente Krishna e os devotos conscientes de Krishna podem conhecer as coisas como de fato elas são. Shila Prabhupada aqui, Jay. Então é isso, né? Lemos 3 versos rapidamente aqui de Arjuna, expressou sua dúvida, e eu vou deixar a resposta de Krishna para amanhã, né? Vamos responder alguma pergunta, caso tenha. Deve ter, né? Sempre tem. Vocês são perguntadores. Eu nem consigo, geralmente são muito mais perguntas do que nós conseguimos responder. Tem uma pergunta de Luiz Lerner no Instagram.
Ele fala, Maharaj, muitos budistas se isolam da sociedade e vivem somente de doações da sociedade. Eles estão somente perdendo tempo na existência? Não sei, né? Tem que analisar bem. Difícil falar. Se eles se isolam, mas dependem da sociedade, da doação, é meio contraditório, né? Na cultura védica, quem recebe doação, em contrapartida, se insere na sociedade distribuindo conhecimento espiritual. Não faz sentido você renunciar à sociedade, mas depender dela. Isso não é uma posição normal. Então, como nós sempre dependemos, né, existe uma interdependência, a cultura védica é muito clara, os chefes de família dependem dos renunciados, daqueles que estão totalmente dedicados à vida espiritual para receberem orientação, e para que essas pessoas, os renunciados, tenham tempo de se dedicar, eles também dependem do chefe de família para sua manutenção. Então, um ajuda o outro, um coça as costas do outro, né? É uma coisa prática, né? Então, eu acho que não posso dizer os budistas como se eu estivesse criticando o budismo, mas mesmo na cultura védica você vai encontrar sannyasis que não trabalham, que só não pregam, não fazem nada, só ficam mendigando. E foi o que Krishna disse no início desse capítulo, que aquele que não acende nem o fogo, não faz nenhum trabalho, não é um yogi, não está bem situado, não está conectado. A gente tem que contribuir, nós temos que contribuir com o mundo. Essa é a resposta. Tem uma pergunta. Tem um comentário de Akman Deanai no Instagram. Comentário? É um comentário isso. Bem, uma solicitação. Sistema óctuplo, o senhor poderia falar mais sobre ele? O sistema óctuplo é o sistema de Patanjali. Yamas, niyamas, asana, dá para ver meu dedo? Pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. 8. Yamas, autocontrole, tem 5 itens, né? Depois tem niyamas, que é observância. Depois tem yama, niyama, asana, postura. Depois tem pranayama, respiração. Depois tem pratyahara, recolher os sentidos. Depois tem dharana, colocar os sentidos na transcendência. Depois tem dhyana, fazer a conexão da meditação. E finalmente samadhi, atingir a perfeição, o transe místico, né? Esse é o sistema óctuplo. Podemos falar horas de cada um deles, mas... Uma pergunta de Marcos de Oliveira Peçanha, no Facebook. Boa noite. O senhor Chaitanya veio à Terra com um corpo transcendental? Totalmente. 100%, plenamente, sem absolutamente nenhuma mácula de influência material. Chaitanya Mahaprabhu era de Krishna combinados, entre todos os avataras o mais, assim diríamos, transcendental de todos. Não tem nenhuma avatara de Krishna tinha corpo material, né? Muito menos Chaitanya Mahaprabhu. Passou uma aqui da... Olha, Mônica, deixa eu ver se essa Mônica aqui, eu estou pensando aqui. Eu acho que é a ex-esposa do Baiencinho. Que legal, hein, que ela está aqui. A mãe do Tiago Narahari. Se for ela, escreve aí, para você dizer se é você, tá? Ou não, né? Vamos lá, até a Giane, vamos ler aqui o da Giane. A Giane tem moral aqui em Govardhana, né? Jai Guru Maharaj, Hare Krishna. É um pouco complicado entender esse comentário de Prabhupada no verso 38. Vamos ver aqui. Onde ele fala que quando se entra no caminho da transcendência, deve cessar todas as atividades materiais. Eu também, na hora que eu li, eu senti isso.
Porque muitas vezes nos sentimos em débito com Krishna quando se está cumprindo o dever material. Como não viver esse dilema e gerar ansiedade? A ideia é que nós devemos cessar, né? O que o Prabhupada está querendo dizer. Quando eu li, eu também senti isso, porque muitas pessoas estão se aproximando, eu não tenho a capacidade de cessar tudo. Ninguém tem, nem eu tenho, ninguém tem, nem Prabhupada cessou, né? Ele também já explicou outras coisas, que a gente não tem como cessar as atividades, mas você pode oferecê-las a Krishna, é o que a gente tem que fazer. Dar um jeito de tornar nossas atividades favoráveis para a nossa vida espiritual. E fazer do nosso trabalho, que é uma parte muito grande do nosso tempo, assim, algo que você esteja ali trabalhando, mas ao mesmo tempo praticando esse processo de autoaperfeiçoamento. Então você cessa assim, a conexão com a energia material, mas eu não diria que você cessa o trabalho em si, né? Por exemplo, Arjuna lutou. Aparentemente é uma atividade material. Então, toda a Bhagavad Gita foi também falada para deixar claro que Arjuna estava equivocado, pensando que ele devia cessar com essa atividade, esse dever dele de lutar. Krishna falou que não, que ele simplesmente podia fazer isso espiritualmente, né? Então, eu acho que o Prabhupada quis dizer, é difícil você dizer que acha o que o Prabhupada quis dizer, mas por tudo que ele fala, né? Acho que o Prabhupada quis dizer que a gente tem que deixar de ser um materialista, nosso trabalho não deve visar felicidade material, ele mencionou isso, e a gente deve trabalhar para manter nossa existência, manter o nosso corpo vivo, manter uma vida digna, confortável, mas assim, oferecer todo o nosso esforço, nosso dia a dia, porque assim, né? Tem que ser uma oferenda, Krishna. Mas se pegar o pé da letra, tem certas frases de Prabhupada, que se você pegar o pé da letra isoladamente, elas são um pouco assim, difíceis mesmo de entender como você colocou. Mas quando você entende o que Prabhupada, a ideia geral, a mensagem de Prabhupada, aí a gente não vai ter esse problema, né? Última das últimas, eu estou respondendo rapidinho, porque realmente daqui a pouco tem uma outra live aí. Edson Salvador, no Instagram, Edson Salvador Souza. Como funciona essa analogia das nuvens? Como funciona? O pai explicou que às vezes, né, uma nuvenzinha pequena, ela não fica em contato com as outras nuvens e ela fica tão pequena que o vento, assim, gradualmente vai fazendo com que ela seja cada vez mais insignificante, né? Não que ela vai desaparecer, mas ela se dilui, né? Ela se perde, né? Então, a ideia de uma nuvem destroçada é essa, que você se desconectou do mar e se desconectou da nuvem e está assim, nem o mel nem a cumbuca, como dizem, né? Nem uma coisa nem outra. Assim, a analogia propriamente dita, não sei se é importante. O importante é entender a ideia, né? E a ideia qual é? É que a pessoa deixou a vida material, investiu na vida espiritual, mas não avançou suficientemente, já não tem mais gosto pela vida material, mas ainda não está saboreando o néctar e por isso tem dificuldades, ela está numa fase difícil intermediária. E todo mundo passa por isso, ninguém vai do 0 ao 10 rapidamente, tem esse momento, essa fase, né? E Krishna vai encorajar, não perca os próximos capítulos, né? Krishna vai encorajar Arjuna. Fala, não, Arjuna, fica tranquilo, você vai, essas pessoas recebem um benefício incomparável. Eu não vou falar qual é, vou deixar para amanhã. Então podem ler, né? Tá bom, pessoal? Agradeço muito. Então, mais uma vez, eu não sei, você podia... pessoal que quiser colaborar, pode entrar direto. Eu não sei se a gente colocou, você colocou aí o link? Podia colocar, né? Dá para colocar, você pega ali no staff, que tem ali, e coloca. Outro bom hashtag hoje, né? Seria hashtag vaquinha sagrada. Alguma coisa assim, né? Hashtag vaquinha sagrada, porque
essa vaquinha aí vai ser importante, a gente vai subir um degrau muito importante aqui, vai ser néctar, quando a gente tiver uma terra muito cultivada, muito plantada, assim, com opulência. Poxa, é um desejo que o Prabhupada realmente tem, né? Então é importante, tá? Eu já sei que muitas pessoas que estão aí, eu já vi que colaboraram, agradeço mais uma vez e ainda, né? Peço ajuda aí para todo mundo poder participar, tá bom? Chegou na hora de todo mundo digitar Fica com Krishna, hashtag, não sei se vocês falaram a cidade que vocês estão, né? O Instagram já acabou, mas tudo bem, não vamos voltar porque temos que parar mesmo, daqui a pouquinho a gente começa uma nova live, tá? Obrigado, amanhã cedinho nós vamos continuar cantando, hoje fizemos isso, muitos participaram aí. A gente cantou a primeira canção, a canção do Mangalarati, e agora nós vamos cantar amanhã, na sequência, para Nishinradeva. E vamos dar a tradução do mantra para Nishinradeva, que é interessante, é curto, mas é interessante. A gente pode também, eu acho que ler um verso, acho que vai dar tempo. Então, conto com vocês amanhã, 7h15. Então, chuvas de coraçõezinhos, chuvas de joinhas, todo mundo digitando aí, hashtag Vaquinha Sagrada, tá bom? Hare Krishna, Shila Prabhupada aqui, Jai. Mais um darshanzinho das idades. Não, tá desligado aí.